Você sabe a importância de realizar o feedback durante o processo seletivo? Eu sou o Evandro, aqui da Rega Gestor, e fica aqui comigo que neste vídeo eu vou te explicar. Sabemos que o processo seletivo é um momento repleto de expectativas, tanto por parte da empresa, mas principalmente por parte do candidato. E o feedback desempenha um papel importante durante e ao final deste processo. Mas vamos começar pelo começo. Um feedback, de forma resumida, significa dar um retorno para alguém sobre alguma coisa. De maneira prática, no ambiente corporativo, pode ser uma opinião sobre pontos como o andamento de um projeto que você vem executando, sobre a empresa onde você trabalha, caso seja um colaborador, ou dos seus funcionários se você estiver em um cargo de liderança. O feedback exerce um papel muito importante na produtividade das equipes. Se os colaboradores e até mesmo os líderes não souberem no que estão acertando ou precisando melhorar, eles irão continuar fazendo as mesmas coisas e da mesma maneira. Isso, consequentemente, irá afetar o desempenho da equipe como um todo. Portanto, o feedback é uma forma de comunicação que fornece uma perspectiva externa sobre as ações e o desempenho de uma pessoa, permitindo que ela busque analisar o que pode ser feito de maneiras diferentes e até mesmo entender quais são os seus pontos fortes. Para além do âmbito corporativo, o feedback pode ocorrer em diversas situações, como nos relacionamentos pessoais, no contexto esportivo e no ambiente acadêmico. Uma dessas situações é durante o processo seletivo. Geralmente, um processo seletivo conta com diversas etapas e o feedback pode ser realizado de formas diferentes. Isso depende de cada empresa. Porém, alguns dos estágios mais comuns em que o feedback ocorre são: o primeiro feedback costuma ocorrer após a inscrição do candidato, quando ele anexar o seu currículo ou preencher um formulário. O feedback pode ser dado via e-mail ou via SMS para informar se ele irá prosseguir para a próxima etapa ou se ele não atende aos requisitos estabelecidos. Após selecionar os currículos que melhor se encaixam no perfil da vaga, o segundo passo geralmente consiste em uma ou até duas entrevistas, sejam elas presenciais, online ou por telefone. A primeira entrevista é para conhecer melhor o candidato. Após a realização dela, é importante fornecer um feedback sobre o profissional e, caso ele passe para a entrevista avançada, o mesmo processo deve ser realizado, buscando identificar de forma mais detalhada quais foram as impressões do candidato, pontos fortes e pontos a melhorar, entre outras informações. Assim que o processo seletivo for realizado, é mais comum que a empresa realize os feedbacks para comunicar se o candidato foi ou não escolhido para aquela vaga. Para os selecionados, o feedback pode ser principalmente sobre os motivos que o fizeram ser escolhido para a vaga, elogios e até projetos que deverão ser trabalhados para que o trabalho flua melhor. Agora, para quem não foi selecionado, nós podemos dizer que o feedback é ainda mais importante, pois é ele quem vai ajudar a entender quais foram os motivos pelos quais aquele candidato não foi escolhido, através de sugestões de melhorias que podem ser fundamentais para que ele encontre em uma outra vaga, além de possibilitar que ele cresça e aprenda com o processo. Agora que você sabe quais os momentos do processo seletivo incluir os feedbacks, vamos entender mais a fundo a importância de incorporá-los no seu recrutamento? O feedback ajuda o candidato a entender melhor quais são as suas principais habilidades e também quais são os pontos nos quais ele precisa melhorar. Essa visão externa trazida pelo recrutador pode ajudar muito no processo de evolução de um profissional. Mas claro, como recrutador, sempre se atente à maneira de falar com o candidato, buscando agir sempre de forma empática. Além de auxiliar no processo de desenvolvimento do profissional, o feedback também possibilita uma boa experiência do candidato durante o processo seletivo. Esse retorno tem a capacidade de fazer com que os candidatos se sintam respeitados, mesmo que não tenham sido selecionados para a vaga. O que nos leva a um outro ponto importante, como citamos anteriormente: a importância de ter uma boa reputação como marca empregadora no mercado. Quando a empresa é reconhecida como um lugar em que os candidatos são valorizados independentemente se chegaram a entrar ou não para o time, isso agrega valor para o negócio, além de fazer com que os bons profissionais queiram trabalhar na empresa. Como o feedback pode ser uma via de mão dupla, ao implementar essa cultura, busque também dar abertura para que o candidato diga o que achou do processo seletivo. Isso contribui para que a equipe de recrutamento esteja sempre se aperfeiçoando e melhorando. Os feedbacks do processo seletivo também são capazes de ajudar na empresa a ser mais transparente em relação às razões pelas quais um candidato foi ou não selecionado para uma vaga. Isso torna o processo seletivo mais justo e mais objetivo.
Nós falamos sobre a importância do feedback no processo e em quais etapas ele pode estar presente. Mas como fornecer esse retorno ao candidato? Preparamos algumas boas práticas e algumas dicas para te auxiliar. Para quando o feedback ocorre durante o processo seletivo, seja objetivo. Não tem por que enrolar ao fazer um apontamento. Busque ir direto ao assunto. Seja claro e específico. E se atente para que o feedback seja construtivo, trazendo fatos que possam agregar um candidato. Enfatize os pontos fortes e os motivos pelos quais ele continua no processo. Agora, para quando o PS chegou ao fim, assim como durante o processo, seja claro e objetivo. Forneça razões claras pelas quais o candidato foi ou não foi aprovado. Seja sempre respeitoso e sensível com todas as expectativas geradas durante o processo. É preciso ter sensibilidade ao comunicar o resultado. Aponte as qualidades sem bajular e aponte também em que áreas os candidatos precisam melhorar. Isso vai dar para ele mais chance de entender o que é preciso de fato mudar. Aqui na RH Gestor nós temos um módulo específico para feedback em nosso sistema. Ele possibilita as lideranças da empresa emitirem PDIs e dar feedbacks aos seus liderados de forma fácil e intuitiva. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no nosso canal e acesse rhgestor.com.br para conferir a mais conteúdos como este. Até a próxima!